Nós vamos ler aqui um versículo em Daniel, capítulo 6, versículo 16. Daniel 6, 16. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Daniel 6,16 diz: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém. Em segunda oração, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus, está a paz da tua palavra. O Senhor, meu Deus, que falará no nosso coração nessa noite, fala mais uns minutos, para a glória do teu nome. Que o Senhor, meu Pai, fale comigo, fale com os irmãos presentes, fale com aqueles que ouviram ao longe e aqueles que ouviram depois, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar, irmãos, uns minutos, prometo vocês que eu vou encerrar bem próximo do horário, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela fala a história de Daniel, que nós somos conhecedores, uma pessoa que foi levado cativo, mas que ele propôs no seu coração fazer somente aquilo que agradava a Deus. Então, um homem que tinha todas as qualidades de alguém que ama a Deus, né? Uma pessoa que tinha um espírito excelente, uma pessoa que estava ali continuamente em oração. Louvado seja Deus. Isso fazia com que as pessoas odiassem Daniel. Daniel, por ser uma pessoa totalmente voltada para as coisas de Deus, tudo que ele fazia, mesmo para os homens, ele era Deus em primeiro lugar da sua vida. E quando ele é perseguido pelos seus algozes, pelos seus inimigos, ali, quando o rei resolveu separar um povo ali, uns presidentes, alguém que dominasse, ajudasse ele a governar ali o seu reino, Daniel foi escolhido como um dos príncipes, era 3 que comandava, e Daniel se destacou. Quando Daniel se destaca ali, sendo melhor naquilo que ele fazia, então os demais se irritam contra ele e não satisfeitos com aquilo que ele tirar a vida de Daniel. Louvado seja Deus. Mas ele sabia que Daniel, se eles procurassem nele, não havia nenhuma corrupção. Se eles procurassem na vida dele, não havia nada que desabonasse a sua conduta, porque ele era uma pessoa honestíssima. Ele não ia fazer as coisas certas porque ele amava a Deus, ele honrava a Deus, com as suas finanças, ele honrava a Deus com as suas orações, ele honrava a Deus com a sua obediência, ele honrava a Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas então, aqueles homens que queriam prejudicar a vida dele, não achavam nada, por mais que eles tentassem, alguma coisa que pudesse prejudicar Daniel e colocar o rei contra ele. E eles então resolvem procurar na própria fé dele, louvado seja Deus. E eles levam ali uma ideia para o rei e diz para ele assim: olha, se no prazo de um mês todas as pessoas não vão poder fazer nenhuma petição, nenhuma oração, nenhum pedido para ninguém, para nenhum Deus, para ninguém, a não ser para o Senhor. O rei, né? O rei achou aquilo interessante, né? Se o seu ego aumenta e coisa e tal, porém, Daniel, podia acontecer o que acontecesse, podia acontecer a pandemia, podia acontecer qualquer coisa que acontecesse, que ele jamais deixaria de estar orando ao Senhor. Ele tinha propósitos. Quando é falado para ele que o rei havia feito esse edito, que ninguém poderia fazer uma oração, ninguém poderia fazer um pedido a Deus
ou qualquer um outro, ele foi fazer o que ele mais fazia, orar. Aleluia. Ele entra em oração a partir daquele momento. Ele ora 3 vezes ao dia, independente aleluia, se iriam tirar a sua vida, independente se ele seria prejudicado. Aleluia. Mesmo que acontecia lá, aconteceu com aqueles outros que também foram deportados ali dentro da fornalha ardente. Aleluia. A princípio eles entram ali dentro daquela fornalha, acreditando no Deus que eles serviam, mas eles também estavam preparados, até mesmo para ser ali queimado, virar pó dentro daquela fornalha. Porque aleluia, quem acredita em Deus, irmãos, não teme a morte. Aleluia, porque sabe que tem um lugar reservado lá no céu, aleluia, para aquela pessoa. Assim também ele, aqueles amigos, Daniel, os demais ali. Agora Daniel está sozinho, dentro de uma situação difícil, que ele deveria provar onde é que estava realmente a sua fé. Mas ele não negou seu Deus quando ele então começa a orar ali, e as pessoas já fizeram aquela armadilha e vão ficar espreitando para ver se ele sabia que ele não ia parar de orar. Ele sabia que ele não iria parar de adorar o seu Deus. Eles já fizeram tudo aí armado. E eles vão lá, e havia as janelas, e dava para eles verem que Daniel estava orando. E quando eles vão ali, eles pegam Daniel naquilo que ele mais fazia, orando a Deus. E leva aquele caso ali até o rei. E a palavra do rei não pode voltar atrás, irmãos. Ele já havia falado que se alguém realmente fizesse isso, seria morto. Seria lançado na cova dos leões, onde tinha leões famintos. Livros à parte diz que ali era lançado dentro daquela cova de leões 4 mortos. Era de guerras, de coisas, né? Pessoas que eles condenavam à morte, jogavam ali. A refeição daqueles leões ali era acostumada a comer ser humano. Há livros à parte que diz que todos os dias era jogado 4 mortos ali dentro para que aqueles leões comessem. Então Daniel, segundo vou com Deus. Segundo ali o que diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Daniel também seria estraçalhado ali, porque os leões já estavam acostumados a comer gente, né? Então quando eles vão com aquela intenção, e o rei fica triste, porque ele gostava de Daniel, ele amava Daniel. Porque Daniel, quem conversa com uma pessoa de Deus, quem que anda com pessoas de Deus, pessoas que têm educação, educação eclesiástica, que tem educação no conhecimento de Deus, é diferenciado. A pessoa que é de Deus, a palavra dele é polida, ele não fala palavrão, ele não xinga, ele procura falar as coisas que não ferem o seu semelhante. Daniel era uma pessoa que servia a Deus, não só para as pessoas verem que ele servia a Deus, independente se olhassem ou não olhassem. Então o rei gostava de ouvir Daniel, confiava nele totalmente a ponto de querer dar o reino para ele tomar conta. E assim sou eu e você na presença de Deus, quando nós estamos praticando a palavra, quando nós estamos realmente amando a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, o inimigo das nossas almas também tenta nos fazer cilada, tenta tentar destruir nossa fé, atrapalhar nossa vida espiritual. E a gente tem que enxergar isso como Daniel enxergou. Porque quando ele estava armando a armadilha para ele, ele vai fazer o que todo crente tem que fazer: dobrar seu joelho e orar ao Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz que eles pegam, mas como o rei já havia feito o edito, ele precisava cumprir a sua palavra, porque a palavra do rei não volta atrás, ele tinha que cumprir. Então os soldados vão lá, pega Daniel, leva Daniel ali, lança ele na cova do leão. O rei ficou aquela noite, sono espalhou, ele ficou tentando procurar nas leis
reis, dos medos e dos persas ali, alguma coisa que ele conseguisse livrar Daniel da cova dos leões, porém, ali ele não conseguiu achar nada. O negócio estava feio, estava cercado. Ali, na cabeça de muitos, Daniel não passaria daquela noite. Porém, ele, quando foi lançado ali, o rei falou assim: que dera Deus, que o Deus do céu vai te livrar. Louvado seja, igual nós lemos aqui. Louvado seja Deus. Ele é lançado naquela cova ali, irmãos queridos, havia a esperança de um Deus que é o Deus impossível. Ele é lançado num lugar de morte, na onde o seu coração ele estava preparado. Se Deus quiser, ali eu vou. Se Deus quiser, eu vivo. Aleluia, Senhor. Se Deus quiser, eu saro. Se Ele não quiser, eu continuo doente. Se Deus quiser, eu consigo. Se Ele não quiser, eu não consigo. É por isso que a confiança minha e sua tem que estar totalmente no nosso Deus. É em toda situação, irmãos. Independente de qualquer coisa, a minha e a sua confiança tem que estar no Senhor nosso Deus. Ele entra ali, ele é lançado ali dentro, ali por uma noite inteira, irmãos queridos. E aí, quando o rei não consegue dormir, de madrugada, ele levanta desesperado, ele vai até lá naquela cova de leões, ali ele grita lá de fora, achando no coração dele: será que o Deus de Daniel livrou a vida daqueles leões para vivos? E aí ele ouve a voz de Daniel lá de dentro, irmãos: ó rei, vive para sempre. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, irmãos, para livrar Daniel. Assim sou eu e você na presença do Senhor, quando nós estamos em oração, quando nós estamos acreditando, ali Deus fecha a boca dos leões. Deus muda a nossa história. Deus é capaz de fazer o impossível. Até nós olhamos assim, olhando com nossos olhos, a gente vê que não tem solução, porém Deus é aquele que tem a última palavra. Deus é aquele que tem solução de tudo. Daniel sai daquela cova ali, irmãos queridos, e quem foi honrado foi Deus. Glória a Deus. Ali poderia, aqueles homens que o acusaram, aqueles homens que prepararam tudo aquilo para o destruir, eles foram lançados lá no mesmo lugar que Daniel, na cova dos leões. Não só eles, mas as suas mulheres, seus filhos, a sua família. E diz que quando eles eram lançados ali, os leões, irmãos, já estraçalharam, já acabaram com todos eles. Não eram poucos que foram, parece que, se não me engano, mais de 100 sátrapas, presidentes, um monte de gente ali que fez essa armação, e eles foram devorados ali pelos leões, irmãos. Deus livrou a Daniel, mas não livrou as demais pessoas que quiseram fazer. É por isso que eu e você não pode brigar com o nosso semelhante, não pode discutir com o nosso semelhante, não pode querer o mal do nosso semelhante. Nós temos que querer se o nosso Deus, nosso Senhor, porque Ele é o meu vingador, Ele é o seu vingador. Tudo que acontecer de ruim para uma pessoa que ora, de jejum e consagra, irmãos, a gente não pode pagar a mesma moeda. A gente tem que orar e entregar ao Senhor, não com ódio, mas entregar a vida ao Senhor. O Senhor é aquele que me concede o livramento. Aleluia. Isso aconteceu com Daniel. Ele não orou para Deus: acaba com meus inimigos. Aleluia, não. Ele orou ao Senhor porque era um costume dele apresentar-se diante do Senhor com oração. Glória a Deus. E foi Deus, irmãos queridos, que depois o rei, usando a sua autoridade de rei, manda lançar aqueles que incriminaram ele dentro daquela cova de leão, e todos eles foram mortos. E depois o rei faz outro documento falando assim: não há Deus como o Deus de Daniel, tem que ser adorado. Aleluia, Jesus. Então, isso mostra para mim, mostra para você, que a melhor coisa que nós fazemos na nossa vida é adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Independente de como esteja a nossa situação, é a Ele que eu devo prestar culto, é a Ele que eu tenho que adorar, é a Ele que você tem que adorar. É um Deus Todo-Poderoso. O irmão Jorge falou ali: é Ele que livrou.
Ali não como nós, não foi ali somente a nossa oração, que ainda que a gente intercede, e Deus às vezes faz milagre, Deus às vezes dá uma vitória, Deus livra, mas muitos outros irmãos não têm a mesma sorte. É por isso que nós temos que estar agradecidos daquilo que Deus faz na nossa vida. Se Deus nos permite viver, é que Ele quer usar a gente nessa terra, e tem que ter a sabedoria que se nós estamos aqui, é porque Deus tem uma missão para a nossa vida. E se a nossa morte se demora a vir, é porque Deus nos escolheu para assim, Ele vai viver mais, porque Ele vai continuar descendo do meu amor, da minha graça. Ele vai continuar fazendo a minha obra, Ele vai continuar me adorando, Ele vai continuar orando, porque a oração do justo pode acontecer os efeitos. Glória a Deus. Às vezes a pessoa fala assim, vou lá orar, tem 3 pessoas, tem 4. Ali a pessoa acha que aquela oração é em vão. Não é em vão não, irmãos. Ali que você dentro da sua casa, ela dobrado seu joelho, a sua oração tem muito valor. Ali, a rainha da Inglaterra, que já faleceu, dizia que ela tinha mais medo de um crente, o joelho dobrado, do que um exército mais poderoso que existisse na terra. Ela sabia o poder da oração, irmãos. É por isso que você tem que ter esse hábito de ser agradecido, de orar mesmo, de confiar no seu Deus, confiar em Jesus, o Cristo, Filho de Deus, porque Ele é presente na vida daquele que crê. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Glória a Jesus, que Ele merece. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor essa noite. Aí nós voltamos aqui na quinta-feira com um culto abençoado também para vocês. Obrigado pela presença de cada um de vocês, tá bom? Vamos orar. Agradecer, Senhor. Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, por essa noite que o Senhor preparou. O Senhor tem sido um Deus bom para conosco. O Senhor livrou Daniel, livra nós também. Livra o meu irmão, livra a minha irmã, Senhor, daquilo que alguém vem atrapalhando as suas vidas, aquilo que vem, meu Pai, fazendo com que eles, meu Pai, alguém seja prejudicado em alguma área das suas vidas. Eu quero poder ficar no sangue de Jesus. Conceda, meu Pai, livramento, conceda proteção. E o Senhor, meu Deus, repreenda toda a fúria do adversário, os inimigos, meu Pai, porque o inimigo, meu Pai, espreita, assim como aqueles homens estavam espreitando a Daniel, Senhor, quero no seu mal, ao meu Senhor, o adversário da minha alma, o adversário da alma do meu irmão também nos espreita, no nosso mal. Mas nós, meu Pai, nós rejeitamos essa força maligna. Pedimos que o Senhor guarde a vida do irmão, guarde a vida da irmã, Senhor. Amado, onde nós estivermos, esteja conosco. O Senhor possa levar, meu Pai, a cada um dos seus filhos, as suas casas, protegê-los, livrá-los, trazê-los sempre de volta, para te adorar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e conforme diga amém. Amém. Antes da bênção, o Senhor quer avisar que tudo, agora quinta-feira, 19h30, porém o culto do domingo vai ser às 8 horas da manhã, tá? O culto é ceia, é 8 horas da manhã, para você receba a bênção, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos em paz. Senhor Deus nos acompanhe, nos traga sempre de volta, no nome de Jesus. Amém. Amém.